E aí, galera? Tô gravando esse videozinho aqui para fazer uma revisão dos conteúdos da nossa provinha de segunda-feira, tá? É pouca coisa, então imagino que vocês não vão ter dificuldades, tá? Eu vou focar esse videozinho aqui na conservação da quantidade de movimento, porque aí as transformações de escalas de temperatura nós vimos essa quinta-feira. Então tá fresquinho aí. Então olha só. Vocês precisam saber três coisas, tá? Encontrar a quantidade de movimento, quantidade de movimento, precisam saber encontrar o impulso para forças constantes. Então, o impulso quando nós tivermos forças constantes. E aí, né, nós vamos ter, se eu não me engano, uns três ou quatro exercícios envolvendo conservação da quantidade de movimento. E esse que é o principal ponto aí da nossa provinha. Conservação da quantidade de movimento. Que vai ser o foco do nosso vídeo de hoje, tá? A quantidade de movimento e o impulso vocês conseguem encontrar através de duas formas muito simples, né? Então, a quantidade de movimento Q, ela pode ser encontrada multiplicando a massa pela velocidade. Sem estresse. Massa vezes velocidade. E vocês encontram a quantidade de movimento. Se eu não me engano, tem uma questão disso aí. Impulso de forças constantes também tem uma formulazinha, que é força vezes ΔT. Né? Então, essas duas primeiras grandezas aí, nós conseguimos encontrar elas através de duas formulazinhas simples, tá? E essas formulazinhas vocês têm disponível na prova, só precisa saber como usar, tá? Então, façam alguns exercícios aí só para praticar. É, lembrem de cuidar com as unidades que o exercício pede, né? Se a gente estiver trabalhando no SI, então nós temos metros por segundo, quilogramas, e aqui, consequentemente, quilogramas metro por segundo. E aqui no impulso nós temos o tempo em segundos, a força em newtons e o impulso em newton vezes segundo. Então só preste uma atençãozinha a mais aí na hora da unidade, tá? Então vamos para o que realmente interessa. Conservação da quantidade de movimento. Aqui nós vamos ter vários tipos de exercícios, tá? Podemos ter aqui exercícios envolvendo canhão disparando. Nós podemos ter aqui um exemplo de uma colisão inelástica, né? Colisão inelástica. Nós vamos ter alguns exercícios, por exemplo, é, uma pessoa jogando capacete para frente. Pessoa jogando capacete para frente. Então, capacete, nós queremos achar, né, a velocidade com que a pessoa vai para trás. Pensar que ela está numa pista um exemplo, né, seria se a pessoa tivesse numa pista de gelo, né? Então ela joga o capacete para frente, o impulso joga ela para trás. Então são esses alguns exemplos que vocês vão ter que entender o enunciado, né? Mas a resolução é praticamente a mesma para todos, tá? Eu vou resolver um exercício aqui, um exemplo do canhão. Se eu não me engano, eu até coloquei um na prova do canhão, tá? Então, para a gente ver como que é um exemplo, tá? Então, nós temos aqui um canhão. Esse canhão, vou fazer um desenho do canhão aqui.
esse canhão aí, vou colocar um suportezinho dele. Esse canhão, é, ele vai, ele está com o projétil aqui dentro, né? Num determinado momento, né, então aqui vamos dar nomes, né? Vamos chamar esse aqui de projétil e esse aqui de canhão, né? Então o que que nós percebemos? Que no instante inicial, tanto o canhão quanto o projétil, que é a bala do canhão, que nós chamamos aqui em física de projétil, tá? A velocidade do projétil são igual a zero porque eles estão parados. Tá? O que que acontece? Num determinado momento, esse canhão ele vai disparar. Esse canhão aí, ele vai disparar esse projétil. Parou o projétil aqui. O projétil vai sair do canhão com uma certa velocidade. Só que pela conservação da quantidade de movimento, tá? O que vai acontecer é que o projétil vai ter uma velocidade para frente e pela quantidade de conservação da quantidade de movimento, tá? Porque se eu somar a quantidade de movimento do canhão aqui, a quantidade de movimento do canhão é zero, né? Porque massa vezes velocidade, velocidade é zero, e a quantidade de movimento do projétil também é igual a zero. Então a quantidade de movimento total aqui vai ser zero. E pela conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do sistema canhão e projétil vai ter que ser sempre igual a zero. Tá? Então, como gerou-se aqui uma quantidade de movimento positiva no projétil, vai ter uma quantidade de movimento negativa no canhão, né? Que a gente chama de velocidade de recuo. Tá? Mesma coisa se você empurrar a parede para for fazer uma força com a parede, vai acontecer que você vai receber um impulso para trás. Né? Então, essa que é a ideia. E como que como que seria um exercício aqui? Né? Nós podemos ter alguns dados, como por exemplo, massa do canhão como sendo 100 quilogramas e a massa do projétil como sendo 10 quilogramas. E aí, nós queremos descobrir, por exemplo, a velocidade de recuo do canhão, sendo que a velocidade do projétil, que nós vamos chamar de velinha, né, é igual a, vamos dar um valor aqui de 50 metros por segundo. Nessa parte de conservação da quantidade de movimento, sempre vai ter um evento, tá? No caso, o disparo do canhão, a pessoa jogando um capacete, tá? Vai acontecer alguma coisa e nós vamos analisar o estado antes daquilo acontecer e depois daquilo acontecer. Então, nesse caso, o evento nosso aqui foi o tiro do disparo do canhão. Então, a gente vai analisar antes do canhão disparar e depois do canhão disparar. As velocidades depois do evento, nós vamos colocar um apóstrofo, e a gente lê ele como sendo velinha, tá? Então, a gente não lê V apóstrofo, sim velinha, tá? Então, o que que fala a nossa conservação da quantidade de movimento? Fala que a quantidade de movimento total antes do disparo, ela tem que ser igual à quantidade de movimento total depois do disparo. E aí nós podemos substituir pela formulazinha, né? Aqui nós temos canhão e projétil. Então a nossa quantidade de movimento total vai ser a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil. E aí, depois do evento, também é os dois, né? Quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil. O que muda é que agora eu vou colocar uma linha para diferenciar. Nós temos a formulazinha aqui da quantidade de movimento, então nós podemos substituir os valores. Porém, aqui nesse caso, nós já sabemos que a quantidade de movimento tanto do canhão quanto do projétil inicial, elas são iguais a zero. Né? Então, nós vamos ter zero igual a
quantidade de movimento do canhão depois do evento é MC VC', e do projétil é MP VP', né? Massa vezes velocidade. Eu só dei os nomezinhos, né? MC, massa do canhão. VC, velocidade do canhão, linha depois do disparo. E agora nós temos todos os valores, né? Massa do canhão, temos a massa do projétil, nós temos a velocidade do projétil depois do disparo, né? Só precisamos substituir aqui. Tá? Deixa eu ver se não tá. Deixa eu ver se não tá ficando fora aqui do nosso desenho. E tá ficando fora. Tá? Só vou ajustar aqui que percebi agora que os desenhos ficaram um pouco fora. Tá? Vou só dar uma ajustada aqui para não precisar gravar outro vídeo. Vou refazer só essa última conta aqui. Então, para baixo do canhão, eu não posso desenhar nada. Então, olha só. Nós temos aqui a quantidade de movimento total igual a quantidade de movimento total linha, né? Que é a quantidade de movimento antes do disparo e depois do disparo. Como que vai ser essa quantidade de movimento? Vai ser quantidade, como nós temos canhão e projétil, tá? A quantidade de movimento total vai ser a soma dos dois. Então, nós vamos ter quantidade de movimento do canhão mais quantidade de movimento do projétil vai ser igual a quantidade de movimento do canhão mais quantidade de movimento do projétil, né? Antes do disparo, no lado esquerdo, depois do disparo, no lado direito. Espere que cortou o último P aqui. Quantidade de movimento. Maravilha. Né? Então, olha só, pessoal. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos substituir as quantidades de movimento pelo seu valor da formulazinha, que é massa vezes velocidade. Tá? Só que esses carinhas primeiros aqui, esses primeiros carinhas, nós já sabemos que ele vale em zero, porque a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a quantidade de movimento total também vai ser zero. Só precisamos substituir os valores aqui, massa do canhão vezes velocidade do canhão depois do disparo, mais massa do projétil vezes velocidade do projétil depois do disparo. Tá? Então, todos os exercícios vocês vão resolver da mesma forma. Antes do evento, depois do evento. Tá? Antes do evento, depois do evento. Quantidade de movimento total é a quantidade de movimento do projétil mais canhão. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa e um trenó. Aí eu tenho quantidade de movimento da pessoa mais quantidade de movimento do trenó. Tá? Antes do evento, depois do evento. Então, agora, para finalizar, nós só precisamos substituir os valores aqui. Porque nós temos, né, a massa do canhão, ela vale 100, né? A massa do canhão vale 100. A velocidade do canhão é o que nós queremos descobrir. É o nosso objetivo, né? A massa do projétil nós temos que é 10 e a velocidade do projétil nós temos que é 50 metros por segundo. Beleza? Então, essa que é a ideia, galera, da conservação da quantidade de movimento. Tá? Sempre, 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 sempre nós vamos ter apenas uma incógnita. Sempre vai ter uma incógnita que nós não sabemos. Certo? Então, deem uma olhadinha nesse vídeo, refaçam os exercícios de conservação de quantidade de movimento na apostila e qualquer dúvida podem me mandar mensagem. Beleza?
Um abraço, até mais.